pessoal! Hoje nesse podcast nós vamos falar sobre as briófitas e as pteridófitas. As briófitas e pteridófitas são plantas criptógamas, que significa cripto, significa escondido, e gamo ou gama se refere aos gametas. É um tipo de planta que apresenta estruturas produtoras de gametas pouco visíveis, daí esse nome, criptógamas, tá? Elas não apresentam flores, frutos, nem sementes. Algumas, como os musgos, elas são muito pequenas, e outras podem ter grande porte, como é o caso das samambaias e das avencas, que atingem vários metros e têm samambaias enormes. Elas são plantas que dependem da água para sua reprodução, por isso que geralmente nós estudamos as duas no mesmo momento, porque o tipo de reprodução que elas apresentam é um tipo de reprodução semelhante. Geralmente, elas estão presentes nas proximidades de cachoeiras e são abundantes em florestas tropicais, porque elas precisam de ambientes com bastante água, justamente para facilitar a fecundação. Agora vamos falar exclusivamente das briófitas. Quais são as características gerais de uma briófita? Geralmente são plantas mais simples, como eu falei, elas são de pequeno porte, são pequenininhas, e constituem uma exceção no reino das plantas, porque elas não possuem vasos condutores. A ausência desses vasos limita o tamanho dessa planta, que são organismos de pequeno porte em função disso, alcançando poucos centímetros, já que elas precisam fazer todo o transporte de água por difusão célula a célula. Como qualquer outra planta, as briófitas apresentam cloroplastos e são capazes de realizar a fotossíntese, certo? Sendo organismos autótrofos fotossintetizantes. E a gente divide as briófitas em grupos. Elas podem ser divididas em 3 grupos, que são os musgos, as briófitas hepáticas e os antóceros. Os musgos são as briófitas mais conhecidas e estão presentes em muitos vasos de xaxim em nossa casa. Quase sempre não percebemos o seu tamanho reduzido porque ela parece um tapetinho mesmo. É muito pequena, às vezes precisamos de uma lupa para verificar as estruturas da planta. Já as hepáticas, elas são assim porque sua forma lembra a forma de um fígado. Tá? E as briófitas menos conhecidas são os antóceros, que têm umas estruturas, um formato muito semelhante a espinhos. As briófitas têm uma organização corporal simples e um ciclo de vida também bem simples. Ela tem um ciclo de alternância, onde nós alternamos entre o organismo diploide e haploide. No ciclo de vida formam-se 2 indivíduos, um que a gente chama de gametófito e o outro que nós chamaremos de esporófito. O esporófito é a parte ou a fase de vida da planta que nós consideramos como diploide, porque ela tem duplicado o seu material genético. Já o gametófito, que é a parte basal da planta, que possui filóide, caloide e rizoide, esse gametófito ele é haploide, ele só tem metade da constituição genética da planta. Ué, mas como é isso? Vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Então, como eu falei, o gametófito é o organismo mais desenvolvido no ciclo do musgo. Ele é verde e forma grupos de indivíduos. É aquele que forma o famoso tapetinho. Tá? Aquele tapetinho aveludado sobre o solo. Que se forma sobre solo, sobre rochas, troncos de árvores. Então, esse gametófito ele tem filamentos que fixam o musgo no substrato e que recebe o nome de rizoides, porque são falsas raízes, não são raízes verdadeiras. Ele possui um eixo cilíndrico que lembra um caule, como as outras plantas, mas ele é conhecido como cauloide e não como caule, porque é um falso caule. E possui lâminas verdes muito semelhantes a folhas, mas que são os filóides, falsas folhas. Então, embora eu esteja dizendo que tudo é falso na briófita, tá? Na verdade é porque essas estruturas recebem nomes distintos. Já o esporófito, que se forma sobre o gametófito quando ocorre a fecundação, ele nem sempre está presente. Tá?
ele forma-se sobre o gametófito feminino quando ele é fecundado. Então, ele consta de uma haste, cuja extremidade se desenvolve uma estrutura dilatada, que nós chamaremos de cápsula, ou esporângio. E a cápsula madura, ela abre-se e libera os esporos para o meio ambiente, onde vão formar as novas estruturas das briófitas. Os esporos, elas são células especiais protegidas por uma cobertura resistente. São dispersos principalmente pelo vento e, quando caem em um lugar adequado, com condições favoráveis de temperatura e umidade, elas germinam e geram os novos gametófitos. Agora vamos falar sobre as pteridófitas. Quais as características gerais desse grupo de plantas? Então, a palavra pteridófita deriva do grego pteris, que significa feto, e phyton, que significa planta. Trata-se de uma referência ao fato de as folhas em brotamento assemelhar-se a uma posição de um feto humano no útero materno. Se você prestar atenção nessa planta, as folhas jovens elas nascem meio que enroladas, quase que na posição fetal. As pteridófitas são plantas que apresentam vasos condutores, diferentes das briófitas. Possui xilema, condutor de seiva bruta, e o floema, condutor de seiva elaborada. Por isso são chamadas de traqueófitas, ou plantas vasculares. A presença desses vasos permitiu maior diversidade de formas, desde plantas herbáceas até plantas arborescentes, tamanho de uma árvore, de grande porte, como o samambaiaçu, que é enorme. Nós temos vários exemplos dentro desse grupo. Nós temos, por exemplo, o grupo das samambaias, o grupo das avencas, o grupo das selaginelas, o próprio samambaiaçu e o grupo das cavalinhas, que é o grupo Exetum. Vocês vão encontrar nos livros fazendo menção desse grupo como Exetum. Samambaias, samambaiaçus e avencas são os representantes mais comuns entre as pteridófitas. Porém, há outros, como eu falei, como as cavalinhas, o Exetum, e a selaginela. As pteridófitas, principalmente samambaias e samambaiaçus, são plantas muito utilizadas na ornamentação de ambientes, sendo cultivadas em vasos, em jardins ou mesmo no interior de casas e apartamentos. Sabe? As cavalinhas, elas são pteridófitas que lembram a cauda de um cavalo e têm folhas muito ásperas. Foram muito usadas como instrumento de limpeza antes da invenção das esponjas de aço. Diferente das briófitas, as pteridófitas apresentam o corpo organizado em raiz verdadeira, caule e folha. Apresentam raízes verdadeiras que permitem sua fixação ao solo e absorção de água e sais minerais. Esses materiais são distribuídos rapidamente por toda a planta. Com isso, as samambaias podem atingir o tamanho maior que as briófitas, em função da presença dos seus vasos condutores. O caule da samambaia é subterrâneo, sendo denominado rizoma. Dele saem as folhas, que recebem o nome de frondes. As plantas costumam ser compostas e constituídas por várias lâminas menores. Na superfície das folhas pode ser formado o que a gente chama de soros. São pequenas estruturas arredondadas e escuras que ficam na parte abaxial da folha, na parte de baixo. Nos soros são encontrados os esporângios, responsáveis pela formação dos esporos. E os esporos eles necessitam de umidade suficiente e de temperatura adequada para poder germinar. Por isso que elas são agrupadas no mesmo grupo das briófitas, porque justamente vão precisar da água para o transporte desses esporos e para a germinação dos mesmos para formar uma nova planta. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham aproveitado o nosso momento de conversa sobre briófitas e pteridófitas e nos veremos no nosso próximo encontro. Abraços, se cuidem e fiquem em casa.